For all humanity, stop the alienation, 'cause we are the ones who will destroy the manipulation. For all humanity, stop the alienation. Em 1959, o professor Júlio Minhan, membro da Associação Brasileira de Astronomia, relatou algo muito interessante. Como pode, mais de 100 anos antes, Ellen White ter previsto um buraco, um túnel na constelação de Órion, de onde viria a voz de Deus e também a Cidade Santa? Sendo que naquela época não havia o conceito de buracos em parte alguma do céu, e não se sabia que de fato há um túnel na constelação de Órion. Três Marias é o nome como são conhecidas as três mulheres de nome Mintaka, Aunilan e Aunitaka, que de acordo com a interpretação tradicional dos 4 evangelhos, foram até o túmulo de Jesus acompanhando a mãe dele, Maria. Na tradição ortodoxa são conhecidas como as portadoras de mirra, uma vez que as três Marias levavam mirra para cobrir o corpo de Jesus no túmulo, mas se depararam com o túmulo vazio e a pedra que tampava o túmulo removida. Apenas o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, identifica as três Marias, no caso, Maria de Cleófas, Maria Madalena e Maria Salomé. As três Marias foram homenageadas na constelação de Órion, justamente no cinturão da constelação de Órion, como são conhecidas as três Marias no céu. Vale notar que antes dessa denominação, em diversas culturas do passado, as três Marias eram também conhecidas como os três reis. Olha que interessante, porque durante o nascimento de Jesus Cristo, nós temos os três reis magos levando presentes para Cristo: ouro, incenso e mirra. A simbologia cristã afirma que o ouro é devido à realeza de Cristo, o incenso devido à divindade de Cristo e a mirra devido à humanidade de Cristo, pois o significado da mirra é simplesmente a vitória sobre a morte. Tradições espiritualistas afirmam também que é a vitória do amor sobre a morte. Então nós temos uma conexão interessante. Os três reis anunciando a chegada de Cristo e depois as três Marias atestando a ressurreição de Cristo. Uma simbologia que nos dois casos remete a Órion, o cinturão da constelação de Órion. Aí você pode dizer assim: ah não, mas veja bem, eu não acredito que o céu tenha constelações, galáxias distantes, porque eu acredito que a Terra é plana. Ou assim, eu não acredito que a Terra é plana, eu acredito que está tudo a anos-luz de distância. Na verdade, pessoal, não importa o formato do cosmos. O que importa é que nós vemos estrelas e vemos constelações. Não importa se elas estão a anos-luz de distância ou não estão. Eu, particularmente, tal como Tesla, não compartilho desse ponto de vista. Eu acredito que as estrelas estão exatamente onde podemos ver, não que estamos vendo o brilho de uma estrela de milhares de anos-luz atrás. Eu não acredito nessa teoria, porque é uma teoria não comprovada, de fato. Mas acredito sim que o universo, conforme eu relato no meu estudo chamado Teoria da Árvore Cósmica Eletromagnética, que o universo seja de fato uma espécie de uma árvore cósmica eletromagnética que segue um padrão anisotrópico, como toda árvore, porém formada de plasma, filamentos de plasma que interconectam todo tipo de matéria no universo. Isso sem falar daquilo que não podemos ver, daquilo que é invisível aos nossos olhos. Uma vez que quando observamos a realidade, a nossa percepção não chega a captar nem mesmo 1% do espectro eletromagnético da luz. Ou seja, existe todo um mundo que não podemos perceber. A ciência defende que 70% do universo é matéria escura, ou seja, não podemos ver. Logo, existe um mundo muito grande, invisível aos nossos olhos. E é por isso que eu estou trazendo esse estudo sobre Órion. Porque, de fato, existe algo muito importante sobre esse mistério das três Marias, ou dos três reis.
porque a experiência que eu tive em relação a esse assunto foi por meio da minha própria experiência, dos acessos que eu fiz a essa realidade invisível e também conversando com outras pessoas que tiveram esses mesmos acessos e que ainda conseguem falar a respeito, uma vez que existe uma restrição muito grande em relação a esses universos invisíveis para as pessoas que conseguem acessá-lo. Existe de fato, e esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, vou fazer outros. Existe um comando chamado Comando da Terra. Existe um outro comando, que é um comando que você pode chamar de alienígena. Oh, Márcio, você acredita em ETs, você acredita em galáxias, anos-luz de distância, etc. Primeiramente, é importante entender uma coisa. Criaram uma dicotomia entre canais conspiracionistas religiosos que você não pode falar sobre extraterrestres. Só que eles esquecem que o significado da palavra extraterrestre é exatamente de fora da Terra. Anjos são extraterrestres. Demônios, que são anjos caídos pelo conceito religioso, são extraterrestres também. Na mitologia grega, Órion era filho de Gaia, a mãe terra para os gregos, e de Poseidon, deus dos mares. Além de ser rival do deus grego Apolo, ou Apollyon. Para os índios tupi-guarani, Órion era conhecida como a constelação do Homem Velho, e as Três Marias eram chamadas de o Caminho dos Mortos, ou o Caminho de Volta aos Ancestrais. Segundo a mitologia egípcia, Órion, ou Orionte, era uma constelação pertencente a Osíris, um dos mais importantes deuses da mitologia egípcia, o chamado Deus do Julgamento. Segundo os egípcios, os deuses desciam à Terra através do cinturão de Órion e de Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu. A constelação de Órion possui uma importância histórica imensa para a humanidade, uma vez que o seu padrão foi repetido à exaustão pelos homens. O mais impressionante feito são as 3 pirâmides do Egito, que são perfeitamente alinhadas ao cinturão de Órion, ou as 3 Marias, ou 3 Reis. Os adventistas do 7º dia consideram Ellen White uma profetisa. Veja o que ela escreveu. Em 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora, e os acontecimentos ocorrem em ordem. Então, Ellen White afirma que a santa cidade desce por um espaço aberto em Órion, por uma espécie de túnel ou portal que se abre em Órion, coincidindo então com o que vimos em outras mitologias. Existem toda uma infinidade de seres que, na verdade, não se enquadram naquilo que vem da superfície terrestre, como nós que nascemos nessa Terra, pelo menos pela nossa percepção dos 5 sentidos. Nós acreditamos que nós nascemos nessa Terra. Nós acreditamos que nós somos essa matéria, essa realidade. E esse é um assunto que eu vou tratar num outro vídeo que eu estou preparando, chamado O que é a Matrix? Onde eu vou falar a respeito dessa Matrix que estamos inseridos e pensamos ser o mundo real. Mas eu estou trazendo esse estudo especificamente sobre Órion para que você possa ter uma conexão com a raiz de nossos espíritos, da essência, de fato, de onde nós viemos. Eu não vou entrar aqui em debates acerca dessa questão, eu posso fazer isso em lives, em outros vídeos, outros tipos de vídeo. Mas o fato é que Órion existe e que todas as culturas do passado fazem referência a Órion. O fato é que existe uma simetria perfeita entre monumentos megalíticos na Terra, como as pirâmides, como Stonehenge,
as pirâmides de Teotihuacan, no México, como monumentos e templos religiosos em diferentes locais da Ilha de Páscoa à Ásia, que apontam para uma espécie de relógio conectado a Orion. O canal independente Gustavo Muniz encontrou algo muito interessante na região de Beni, na Bolívia. Algumas falhas ou marcações no Google Maps mostravam um padrão bastante interessante nessa região, que formava, adivinha só, a constelação de Órion, naquilo que aparentemente eram formações denominadas bebedouros para gado. Mas o fato é que existem algumas nuvens estranhas que o Google Maps marca como se fosse esconder algo, como se tivesse a intenção de esconder algum objeto nessas regiões. Objetos que também aparecem em regiões de lagos, como se estivessem submersos na água. O mais interessante, no entanto, é o alinhamento dessa mini Orion, localizada na Bolívia, com os principais monumentos megalíticos ao redor da Terra. O alinhamento é perfeito, dispondo 12 partes como se fosse um relógio. E os objetos alinhados estão sempre a distâncias que seguem um padrão muito interessante. De Orion ao centro do Polo Norte são 11.489 quilômetros, mesma distância de Kukulkan à Pirâmide Curvada, em Dashur, no Egito, e também a distância de Santorini, na Grécia, a Atlante, no México. Santorini é uma região grega que muitos suspeitaram já ter sido onde localizava-se Atlântida, mas sendo ou não sendo Atlântida, houve ali uma civilização que desapareceu após a erupção de um grande vulcão que ocorreu cerca de 1.600 anos antes de Cristo. Agora vamos nos fixar na região de Beni, na Bolívia, a nossa mini Orion e centro do relógio. Existe uma relação muito intensa entre esse lugar e o Antigo Egito. A linha que compõe o cinturão de Órion está na mesma distância e posição em relação às pirâmides de Gizé. Vamos observar aqui. Agora observe o alinhamento. Que coisa incrível. E vamos verificar o que essas medidas estão revelando. Farei um outro vídeo lendo e mostrando o estudo completo de Gustavo Muniz sobre esses alinhamentos tão curiosos. Mas vejamos aqui como fica o nosso relógio, como 12 horas de um relógio, ou 12 meses do ano, ou os 12 signos do zodíaco. Mas o fato é que existem 12 alinhamentos perfeitos a partir de Beni, na Bolívia, sugerindo uma espécie de engrenagem, alinhando tudo nessas marcações no solo de Beni aos céus. Então vejamos a perfeição desse alinhamento. Alinhamento principal. Centro do Polo Norte, Ilha das Bermudas. Stonehenge. Pirâmides de Gizé. Pirâmides do Egito. Prasat Bayon, na Indonésia. O contrapeso do gráfico seria Tucumã. Estruturas do Yonaguni, no Japão. Rosa dos Ventos e o centro do Polo Sul. Templo de Kalasaya. Ilhas de Páscoa. Machu Picchu.
Tucumé e as pirâmides de Kukulcán, México. O alinhamento possui exatamente 12 segmentações, podendo corresponder às 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 meses, 12 casas do zodíaco. Com todas essas coincidências, a coordenada de Órion deve ser o ponto exato da precessão do equinócio da Terra. Uma coordenada que é capaz de alinhar tudo a Órion, inclusive você que acaba de assistir a esse vídeo. Agora algo bem interessante que eu vi aqui na Torá, em hebraico. Vamos dar uma olhadinha. Nós vamos olhar aqui em Gênesis, ou Bereshit, capítulo 1, versículo 21. E criou Deus os grandes peixes sobre a face da expansão dos céus. Aí, nós temos aqui embaixo um estudo sobre esse versículo 21. 21 grandes peixes. Os antigos babilônios acreditavam que os deuses criaram o mundo depois de uma árdua luta entre os fabulosos dragões que haviam precedido a criação. Os antigos babilônios acreditavam que os deuses criaram o mundo depois de uma árdua luta entre os fabulosos dragões que haviam precedido a criação. A Torá ensina que mesmo estes são produtos da criação de Deus. É por este motivo que no relato do Gênesis nenhum animal é designado particularmente, exceto os Taninim, termo original do hebraico, que significam também dragões. E vale lembrar que o termo dinossauros, que a nossa ciência usa para se referir aos grandes répteis do passado, na verdade é um termo recente, da ciência nova. O termo utilizado sempre foi dragões, para referir-se àqueles seres. Inclusive já foi encontrado algumas possíveis evidências do convívio de seres humanos com esses dragões. Mas é interessante que esse texto aqui, no original, tem esse estudo que fala do hebraico que esses grandes peixes também têm o termo dragões e que no passado, segundo os babilônios, ocorreu uma luta entre dragões e que os deuses haviam criado este mundo após esta batalha entre os dragões. C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, tem uma interessante frase que diz o seguinte: o cristianismo conta a história do rei por direito, que se infiltra em seu próprio território, então dominado pelo inimigo, e dá início então a uma grande campanha de sabotagem. Então o rei por direito, enviado da terra dos ancestrais, do pai, vem para esse local que está ocupado pelos rebeldes. Lembra da história dos anjos caídos? For all humanity, stop the alienation, 'cause we are the ones who will destroy the manipulation. We don't need to be controlled. Por isso ele vem. E ao invés agora de se apedrejar pessoas que violam a lei, ele oferece o arrependimento, a metanoia, a mudança de mente e o perdão, para que você possa não ser condenado com o salário do pecado, que é a morte, e te oferece, portanto, a vida eterna. O significado da mirra é simplesmente a vitória sobre a morte. Tradições espiritualistas afirmam também que é a vitória do amor sobre a morte. Então nós temos uma conexão interessante. Os três reis anunciando a chegada de Cristo e depois as três Marias atestando a ressurreição de Cristo. Uma simbologia que nos dois casos remete a Órion, o cinturão da constelação de Órion.
E a vida eterna nada mais é do que nascer de novo em espírito, ou seja, despertar o seu eu maior que está hibernando nesse momento. Fazer com que ele se levante no verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Porque uma vez conectado com a verdade, desperto com a fonte dela, você será capaz de desfazer os laços da ilusão que te aprisionam nessa matrix que você chama de mundo.